Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso PLE, nosso período letivo especial da Bioquímica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus avançado Macaé. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo do glicogênio. Isso inclui glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a glicogenogênese, que é a síntese do glicogênio, ou simplesmente glicogênese, tá? Dependendo da literatura que você consulta. Como sempre, nossa aula de hoje nós vamos dedicar a amigos de um passado remoto do LQFPP, professora Flávia e professora Elaine. Hoje estão também lá na UFRJ Macaé, né, nosso grupo de bioquímicos que fazem parte aí do corpo de bioquímica da UFRJ. Então, essa aula, meninos, é para vocês. Sem mais delongas, vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Se nós observarmos o glicogênio, a gente tem que lembrar que para que você tenha o melhor aproveitamento dessa aula, que você tenha assistido anteriormente às aulas de estrutura de carboidratos, porque a molécula de glicogênio é um polissacarídeo de origem animal, um polissacarídeo formado por subunidades de glicose, unidas por ligações do tipo alfa-1,4 na cadeia principal e alfa-1,6 nas ramificações. Esse glicogênio é o açúcar principal de reserva de glicose no tecido animal, sendo que o equivalente no tecido vegetal seria o amido, tá? Então o amido, o açúcar, o polissacarídeo de reserva de origem vegetal, enquanto o glicogênio, o polissacarídeo de reserva de origem animal. Então, se você observar nesse slide sobre os destinos da molécula de glicose, a gente está na glicose daqui para cima, ou seja, né, dependendo da necessidade do metabolismo de estocar energia, a glicose se utiliza lá da síntese de glicogênio, ou seja, da glicogênese, para a formação do glicogênio. E quando você precisar, em momentos onde não existe um aporte exógeno desse carboidrato, você precisar de energia, quebraremos o glicogênio a partir da glicogenólise, produzindo então glicose, e essa poderá ser exportada para outros tecidos, se você tiver no fígado ou se você tiver no tecido muscular. Essa glicose pode ser ali mesmo consumida, gerando moléculas de piruvato que podem ser levadas a lactato e por aí vai, né? Na respiração celular também podendo gerar acetilcoenzima A por meio da glicólise, tá? Então, esses são os possíveis destinos da glicose. Lembrando que o glicogênio, né, o metabolismo do glicogênio, a síntese e degradação do glicogênio será regulado por meio de alguns hormônios e por os próprios níveis de glicose sanguíneos, tá? Esse conjunto a gente vai falar mais para o fim da aula. Mas devemos observar que é importante você saber que, como o glicogênio é um açúcar de reserva, ele deverá ser estocado em algum tecido, tá? No tecido do seu corpo, por exemplo. Então, se você tem tecido muscular e tecido hepático, são nesses dois tecidos nos quais o glicogênio será estocado, sendo que no fígado 10% do seu peso úmido, né, aquela reserva de manutenção da concentração de glicose sanguínea, né, 10% desse glicogênio é armazenado, né, na forma do próprio peso do tecido no fígado, né? O tecido hepático é um tecido que vai servir para abastecer os outros tecidos do seu corpo com glicogênio, principalmente cérebro, músculo cardíaco e assim por diante. Enquanto o tecido muscular, o músculo esquelético, de uma forma geral, ele tem 1 ou 2% do seu peso úmido como combustível de reserva para a síntese de ATP em processo de contração muscular. Então, você tem uma concentração maior de glicogênio no fígado, mas o volume do fígado em relação ao volume do músculo é muito menor. Então, se te perguntarem onde você tem mais glicogênio no seu corpo, você responde no tecido muscular, mais especificamente na musculatura esquelética, né? Seguindo em diante, então, é importante que você saiba que o glicogênio mantém você ativo, você com energia, durante os ciclos entre as refeições. Porque você, quando se alimenta de alguma coisa, principalmente de carboidrato, você está ingerindo uma fonte exógena desse tipo de açúcar, né? Então, o carboidrato ele pode ser ingerido, né, na forma de carboidratos complexos ou de carboidratos simples. Na maioria das vezes é assim que a gente faz, como quando vai lá e come um docinho, né? Você ingere carboidratos simples, né? Moléculas pequenas de carboidrato. Mas quando você está você começa a não ingerir esses carboidratos dali a 4 horas, por exemplo, sem comer nada, você começa a degradar o glicogênio do seu tecido hepático. Então, no ciclo aqui, da quantidade
de glicogênio, ou dos níveis de glicogênio ao longo do dia, você percebe que de manhã você está com os níveis altos, né? Vamos supor que você acabou de tomar um café da manhã, estocou glicogênio. Ao longo do dia, então, você vai, em teoria, digamos assim, nem todo mundo tem esse metabolismo retratado nessa figura aqui, mas de um modo geral, né? Você tem a decaída dos níveis de glicogênio no seu tecido hepático ao longo do dia. Você almoça, então esses níveis começam a ficar mais constantes. Aí você, depois chega à noite, você janta, né? Em teoria, depois do jantar você sossega, então você vai ter um metabolismo mais diminuído e aí você aumenta os seus níveis de glicogênio até você chegar antes de dormir. Enquanto você dorme, você não está comendo nada, mas você também não está fazendo exercício, então seus níveis de glicogênio vão decaindo devagarzinho até que você toma o café da manhã. Bom, esse cara está tomando café da manhã aqui entre 4 e 5 horas da manhã, deve ser o trabalhador lá da lavoura, né? Você deve acordar um pouquinho mais tarde, mas enfim, esse ciclo vai se repetindo, então você perceba que os níveis de glicogênio no seu tecido hepático estão muito maiores na primeira refeição, na refeição mais importante do seu dia, que é no café da manhã, e perto do horário antes de dormir, né? Porque se você vai dormir, né? Deixando isso bem claro, na teoria você não vai mais gastar energia. Então, seus níveis de glicogênio tão altos serão consumidos ao longo do seu sono, das famosas 8 horas de sono, né? Desejadas pela maior parte dos seres humanos aqui na face da Terra, mas que não é possível para todo mundo. Enfim, em se tratando do glicogênio, a gente tem que lembrar, como eu falei para vocês, que essa é uma molécula complexa. Essa é uma molécula formada por subunidades de glicose. É uma molécula extremamente ramificada. Na sua cadeia principal, você tem essas glicoses unidas por ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4. E a cada 7 ou 8 unidades, né, da cadeia principal, você tem uma ramificação com uma ligação alfa do tipo 1,6. Então, partindo do princípio que você precisa degradar glicogênio para liberar essa molécula na corrente sanguínea, você tem que ter uma enzima que reconheça esses dois tipos de ligação. Já que as enzimas são extremamente específicas, você precisa de uma enzima que quebre ligações do tipo alfa-1,4 e de enzimas que quebrem ligações do tipo alfa-1,6. Na teoria é assim que funciona. Vamos ver na prática como é que o glicogênio é degradado. Então você tem ali essas subunidades de glicose, várias extremidades, né? São extremidades disponíveis para que a enzima chegue para começar a degradar o glicogênio em questão, liberando moléculas de glicose. E aí que a mágica acontece. Como é que funciona? Para quebrar o glicogênio, você precisa dessas duas enzimas. A enzima que quebra ligações do tipo alfa-1,4 é chamada de glicogênio fosforilase, enquanto que as enzimas que quebram a ligação alfa-1,6, elas precisam de duas atividades. Uma chamada atividade desramificadora, né, que na verdade dentro dessa atividade desramificadora tem duas atividades incluídas que a gente vai ver aqui em diante, tá? A seguir. Então presta bastante atenção. Você tem essa extremidade da molécula de glicogênio exposta ali, que é a chamada extremidade não redutora. Em seguida, ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4, ou seja, ligação entre carbono 1 da primeira molécula de glicose e o carbono 4 da segunda molécula de glicose. Aí a glicogênio fosforilase vem aqui e quebra essa molécula, né, essa ligação, perdão, alfa-1,4, liberando moléculas de glicose, mas não é uma glicose qualquer, ela se libera essa molécula de glicose com ela fosforilada no carbono de número 1, então chama-se glicose 1-fosfato, a glicose que é removida do ramo de glicogênio que está sendo degradado. Quem fornece grande parte desse fosfato é um cofator, na verdade uma coenzima que é o piridoxalfosfato. Piridoxalfosfato, uma coenzima, né, proveniente do complexo B. Aí não lembro mais se é vitamina B6, B12, mas depois eu procuro saber para vocês. Mas é do complexo B. Então você precisa de piridoxalfosfato para que esse grupo fosfato seja usado como coenzima, como cofator, né, da glicogênio fosforilase, para que ela seja unida à molécula de glicose que vai sair do ramo do glicogênio. Então guarda essa informação. O glicogênio a glicose que é retirada do glicogênio, ela é marcada com um grupo fosfato no carbono 1. Essas marcações com o grupo fosfato, nós já discutimos isso em aulas anteriores, elas têm a finalidade de mostrar para a célula uma sinalização celular de que aquilo tem que ter um destino, né? Opa, o que eu vou fazer com a glicose fosforilada no carbono 1? Será que isso serve para alguma coisa? Ou seja, aquela glicose marcada, ela deverá adentrar a via glicolítica, sim ou não? É aí que começa, né, a vir uma série de enzimas acessórias que vão otimizar, ou seja, vão determinar o destino dessa molécula de glicose. Por quê?
Você lembra lá da glicólise que a primeira reação da via glicolítica, quando você ingeria a glicose, era fosforilar ela no carbono 6. Mas aqui, quando você degrada o glicogênio, você tem uma glicose fosforilada no carbono de número 1. Então, se você precisar aproveitar essa glicose fosforilada no carbono 1 na glicólise, você precisa transferir o grupo fosfato do carbono 1 para o carbono 6. Então, precisa de uma mutase. E essa mutase existe. Existe para quê? Para que você, por exemplo, no tecido muscular, possa transferir essa glicose do carbono 1 para o carbono 6 e seguir a via glicolítica. Então, uma enzima chamada fosfoglicomutase, extremamente importante, ela vai pegar essa glicose que está no carbono de número 1 e vai transferir ela para o carbono de número 6, ou seja, glicose 1-fosfato se transformará em glicose 6-fosfato. E aí, meu amigo, você consegue aproveitar essa glicose. Beleza? Então, seguindo em diante, a glicogênio fosforilase, através das extremidades não redutoras, vai quebrando então essas ligações do tipo alfa-1,4 ao longo da cadeia principal e vai liberando moléculas de glicose fosforiladas no carbono de número 1. Beleza, se você precisar utilizar essa glicose, a gente já viu, né, na via glicolítica que existe uma outra enzima que não faz parte desse conjunto aí, é só uma enzima acessória para aproveitamento e você transfere ela para o carbono 6. E beleza, você vai quebrando essa molécula de glicose. Só que você tem que lembrar o seguinte, a molécula de glicogênio, tem ligações só do tipo alfa-1,4? Resposta, não. A molécula de glicogênio também tem glicoses unidas por ligação glicosídica nas suas ramificações, cuja ligação é do tipo alfa-1,6. Então entra em ação uma nova atividade enzimática, que é a atividade desramificadora. Ou seja, até aqui, o que a glicogênio fosforilase fez? Pegou a molécula de glicogênio, fosforilou a glicose da molécula de glicogênio, retirou essa molécula fosforilada no carbono de número 1. E se precisar aproveitar essa molécula para a obtenção de energia, a fosfoglicomutase entra e transfere essa glicose do carbono de número 1 para o carbono de número 6. E a pergunta que vem em seguir é: como então são retirados os resíduos de glicose unidos por ligação do tipo alfa-6? Resposta: por uma atividade desramificadora. A atividade desramificadora era bastante complexa, ainda os autores até hoje não entram em consenso se são várias atividades enzimáticas, ou se é uma atividade enzimática, ou se é uma enzima só promovendo esse monte de atividades enzimáticas, mas o fato é que quando a glicogênio fosforilase chega a 4 resíduos de distância da ramificação, a enzima para. Ela sabe que ali na frente tem uma ligação que ela não reconhece, que é a ligação alfa-1,6, e ela não vai ser capaz de quebrar, então ela sai de ação. Entra em ação a chamada enzima desramificadora. O que a enzima desramificadora vai fazer na primeira atividade enzimática? Ela vai transferir 3 dos 4 resíduos de glicose da ramificação para a cadeia principal, unidos por ligação alfa-1,4, expondo dessa forma aquela ligação alfa-1,6 que é preciso ser quebrada, hidrolisada, desramificada pela terceira atividade enzimática, que é a atividade glicosidase. Então, quando a enzima desramificadora transfere 3 dos 4 resíduos de glicose para o ramo principal, você expõe a glicose unida por ligação glicosídica do tipo alfa-1,6 na ramificação. E aí, senhoras e senhores, o que vai acontecer? Entra essa atividade glicosidase substituindo a atividade transferase. Esse esquema que está aqui é um esquema clássico que existe no livro de bioquímica chamado Strayer. Para mim é um dos melhores esquemas, porque você mostra as extremidades não redutoras sendo degradadas, tanto faz se é na ramificação ou não, né, por ligações alfa-1,4, e quando você chega próximo da ramificação, a atividade transferase pega 3 dos 4 resíduos de glicose, cola isso na cadeia principal, expondo o resíduo que está aqui em cor de rosa, né, que é o resíduo ligado por ligação alfa-1,6 na cadeia principal, e aí a atividade glicosidase vem aqui e ceifa, né, corta essa ligação glicosídica do tipo alfa-1,6, liberando essa unidade de glicose sempre fosforilada no carbono de número 1. E aí a glicogênio fosforilase volta e vai terminando o serviço dela até você degradar todo o glicogênio necessário para que você libere essas tão sonhadas unidades de glicose para que o seu organismo consiga consumir essa glicose em momentos de inanição. Beleza? Então, esse foi o resumo do que você precisa para quebrar, né, uma molécula de glicogênio. Então, resumindo, você precisa da glicogênio fosforilase,
você precisa de uma atividade transferase e de uma atividade glicosidase, ou seja, da enzima desramificadora para que você libere subunidades de glicose. Né? 3 atividades enzimáticas. Lembrando que toda glicose que vai ser retirada do glicogênio, ela é retirada, fosforilada no carbono de número 1. Se precisar transferir glicogênio do carbono 1 para o carbono 6, entra uma 4ª atividade enzimática que não tem nada a ver com a da desramificadora e com a da degradação do glicogênio, que é a enzima, deixa eu lembrar o nome dela, cadê? A fosfoglicomutase, ou seja, uma enzima que muda o grupo fosfato da posição 1, ou seja, do carbono 1, para o carbono de número 6. E lembre-se também, é muito importante, existe uma diferença da quebra de glicogênio do tecido muscular para a quebra de glicogênio no tecido hepático. Por quê? Porque o glicogênio degradado no tecido muscular, ele será ali utilizado. Enquanto o glicogênio degradado no tecido hepático deverá sair do tecido hepático, ou seja, deverá sair do fígado, ganhar corrente sanguínea e abastecer os outros tecidos que precisam de glicose para a sua sobrevivência ou que usam glicose preferencialmente como combustível metabólico para o seu funcionamento. Então, o que existe de diferente entre tecido muscular e fígado, né? Em um deles não tem uma enzima que retira os grupos fosfatos da glicose para que a glicose consiga sair de dentro da célula. Você lembra que o sinal de fosforilação na molécula de glicose, como o grupo fosfato é extremamente negativo, essa glicose fica presa dentro da célula. Então, no tecido muscular ela fica presa por quê? Porque não tem uma enzima que desfosforila, enquanto no fígado você tem uma enzima que desfosforila, ou seja, que retira, né, esse grupo fosfato da glicose para que ela possa então ser permeável e sair do tecido hepático e ganhar os outros tecidos. Que enzima é essa? Glicose 6-fosfatase, ou seja, toda glicose que está fosforilada no carbono 6, a última enzima lá da gliconeogênese, lembra disso? Né? A glicose 6-fosfatase é uma enzima que faz exatamente o contrário da hexoquinase. Lembra que essas 2 enzimas foram estudadas lá na aula de glicólise e gliconeogênese. Então, você retira grupos fosfato na forma de fosfato inorgânico e libera a glicose para o meio. Aí essa glicose que estava lá no fígado consegue sair de dentro do fígado e ganhar os outros tecidos. É assim que a glicose sai do fígado, é assim que o fígado abastece os outros tecidos com glicose. Então, se você observar esse resumo aqui, ó, o glicogênio é degradado, né? Ele é degradado como? Libera a glicose fosforilada do carbono de número 1, depois a fosfoglicomutase transfere esse fosfato do carbono 1 para o carbono 6, e aí no tecido muscular, essa glicose ela é degradada chegando a piruvato, enquanto que no tecido hepático essa glicose então sai e vai abastecer outros tecidos. Essa é a diferença básica entre os 2 tipos de degradação, ou seja, os 2 tipos de glicogenólise. Perfeito? E aí, a gente agora vai ver o contrário, né? Até agora, quebramos a molécula de glicogênio para liberar a glicose. O que a gente vai fazer? Vai fazer o inverso. Vai pegar toda a glicose que está sobrando e vai transformar isso em glicogênio, né? Estocar isso no tecido hepático, estocar isso no tecido muscular. Para isso, precisamos também de atividades enzimáticas que são o inverso do que foi estudado até agora, ou seja, uma enzima que sintetiza o glicogênio, ou seja, uma glicogênio sintase, que é uma enzima que faz exatamente o contrário da glicogênio fosforilase, e teremos uma enzima ramificadora, que faz o papel contrário da enzima desramificadora. Simples assim. As duas são reguladas ao mesmo tempo. Quando uma está ativa, a outra está inativa e vice-versa. Elas não podem funcionar ao mesmo tempo. Então vamos ver como é que essa mágica acontece. Até agora vocês viram que a glicose ela tem que sofrer uma marcação. Marcação essa que indica o que vai acontecer com essa molécula de glicose. Então já vimos glicose sem fosforilação, já vimos glicose com fosforilação do carbono de número 6, já vimos glicose com fosforilação do carbono de número 1. Agora vocês vão ver uma glicose, né? Uma glicose ligada a um UDP. Tá? O que é o UDP? Abrindo parênteses aqui. Moléculas energéticas que carregam fosfato, só que a base nitrogenada é diferente. Até agora vocês conheciam só o ATP, ou seja, uma adenina ligada a 3 fosfatos. Você conhecia também o ADP, que é a adenina ligada a 2 fosfatos, e o AMP, que é a adenina ligada a apenas 1 fosfato. Agora vocês vão conhecer o UDP, o UTP, né, que são
as bases nitrogenadas, a uracila ligada a 3-fosfatos, o TP de 3, e a uracila ligada a 2-fosfatos, que é o UDP. Por que disso? Porque para você acrescentar glicoses num ramo de glicogênio que está crescendo, essa glicose tem que estar marcada para isso. Então, primeiro existe uma reação na qual essa glicose, que está ligada ao grupo fosfato de número 1, né, ao fosfato no carbono de número 1, perdão, ele deverá então ser substituído, né, por uma molécula de UDP. Entra um UTP por uma enzima chamada glicose, um fosfato, uridiltransferase, né? 2 desses fosfatos saem na forma de fosfato inorgânico, então a molécula de glicose agora fica ligada a apenas 2 fosfatos e a uracila. E isso será acrescentado ao ramo de glicogênio por meio da glicogênio sintase, que pega o UDP glicose e faz ligações do tipo alfa-1,4, colocando glicose no ramo de glicogênio que está crescendo. Então, se você tinha um ramo de glicogênio com N glicoses, depois dessa reação, o glicogênio estará com N mais uma glicose. Aliás, lá na degradação do glicogênio, você tinha N glicoses. Quando você tirava a glicose fosforilada, você tinha glicogênio, né? N glicose menos 1. Agora, quando você está acrescentando glicose, você tem N mais 1. Mas o fato é que a grande diferença que a gente está mostrando aqui é que é outra enzima e a glicose para a síntese ela tem que estar ligada ao UDP. Então você tem uma molécula de glicose fosforilada no carbono 1. Essa molécula então se ligará ao UDP por meio de uma reação catalisada por essa enzima que está aqui em azul, glicose, um fosfato, uridiltransferase. E aí você tem o UDP glicose sendo acrescentado ao ramo de glicogênio crescente pela enzima glicogênio sintase, ou seja, a enzima que faz ligações alfa-1,4, liberando esse UDP livre para que ele se junte com outros fosfatos e seja reciclado, fazendo mais reações desse tipo. Beleza? Então, em seguida, o que você tem? A glicogênio sintase, na sua extremidade não redutora, acrescentando, né, subunidades de glicose de uma molécula de glicogênio já pré-existente. É muito importante que você saiba isso. Para que você acrescente moléculas de glicose num glicogênio que está crescendo, já tinha que ter um pedacinho de glicogênio pronto lá. Tá? Então a enzima faz isso. Tá? Na sequência, o que você precisa? A glicogênio sintase acrescenta glicose, ligações alfa-1,4, a molécula de glicose vai crescendo, mas você lembre que tem que ter o quê? Ramificação. Afinal, a molécula de glicogênio é uma molécula ramificada. Como é que você vai fazer ramificação? Aí para agora, escuta. O negócio é o seguinte: toda vez que a molécula de glicogênio for crescendo, até ela atingir um certo tamanho, vai entrar em ação uma atividade ramificadora. Ou seja, no ramo crescente, essa enzima ramificadora vai pegar 7 subunidades de glicose e vai colar, né, fazendo uma ramificação. Vai sempre pegar 7 subunidades de glicose. À medida que essa molécula de glicogênio vai crescendo, ela recorta 7 unidades e coloca mais no interior da molécula. E assim ela vai crescendo não só a cadeia principal, como as extremidades. Então vai crescendo, crescendo. Quando chega a um determinado tamanho, ela corta 7, cola lá de novo com ligações do tipo alfa-1,6. Então é assim que o glicogênio vai criando as suas ramificações. É bem interessante, por quê? Porque a enzima ramificadora, ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela não cola o ramo, né? Glicose por glicose, já pega um pedação grandão com 7 glicoses, vai lá e pá, e cola no lugar. Então essa que é a grande diferença aí da enzima ramificadora, que faz uma ligação alfa-1,6 diferente da glicosidase, que quebra esse tipo de ligação. E o glicogênio vai crescendo até que se esgotam, né, as possibilidades. E lembrando, né, como eu falei até agora, isso tudo acontece por quê? Porque você tem um glicogênio pré-formado, onde são acrescentadas várias subunidades de glicose. Mas aí você vai me perguntar, e quem começou isso tudo? Quando não tinha nenhum glicogênio formado, qual que foi o início? Né? Como é que essas coisas começaram a acontecer? Como é que foi o passo 1, né? O passo inicial? Aí você precisa de uma proteína chamada glicogenina. A glicogenina é um primer, na verdade uma proteína iniciadora que ela traz com ela várias unidades de glicose, em torno de umas 3, 4 unidades de glicose. Então, quando você tem a glicogenina com essas 4 unidades de glicose ali, né, bonitinhas, aí, né, você começa a sintetizar o ramo de glicogênio. Então você precisa das moléculas de glicogenina no meio para que você consiga otimizar a síntese de glicogênio a partir do zero, ou seja, quando você não tem molécula de glicogênio ainda formada. Então quem determina o tamanho da molécula de glicogênio, a quantidade de glicogênio que vai ser sintetizado no meio, são essas moléculas de glicogenina. Então a glicogenina, né, ela é uma proteína dimérica de 37 kDa, ela sofre autoglicosilação
para começar a juntar essas unidades de glicose, tem a capacidade de glicosilar substratos, né, e ela permanece aí glicosilada, permanece dessa forma ativa, tá? Então aqui um esquema mostrando, né, a glicogenina juntando aqui glicose e dando início, né, ao primeiro ramo de glicogênio a partir de 4 subunidades, tá? Como está sendo mostrado aqui, que é o mecanismo de ação da proteína glicogenina, que é autofosforilante, tá? Diga-se de passagem. Então, todos esses processos, o de síntese e de degradação de glicogênio, são regulados. Existem vários tipos de regulação. Então, muita calma nessa hora, porque vocês vão ver regulações dessas enzimas. E essas enzimas são reguladas por hormônios, são reguladas por moduladores alostéricos, enfim, pela própria concentração de glicose no meio. Tudo isso é importante, tudo isso será, então, daqui para frente, estudado por vocês, beleza? Então, vamos adiante. Primeiro tipo de regulação. É aquela regulação clássica que vocês já viram em aulas anteriores, muito parecida com o que acontece com a piruvato desidrogenase. Então, existe uma fosforilação na qual a enzima passa do estado ativo para o estado menos ativo, ou seja, a enzima de síntese, enquanto a enzima de degradação passa para o estado menos ativo para o estado ativo e vice-versa. Então, de cima para baixo, o que está acontecendo nesse quadro? Você está favorecendo a síntese de glicogênio. Então, se é que é isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, fosforilase B menos ativa, não, perdão. Daqui para cá, de cima para baixo, você está favorecendo a quebra do glicogênio. O que você tem? Uma glicogênio sintase que está ativa, ou seja, você estava sintetizando glicogênio enquanto a fosforilase que faz o contrário está inativa. E aí quando você passa para baixo, o que acontece? Você usa indiretamente a fosforilação de uma quinase, ou seja, você preenche a glicogênio sintase com subunidades de fosfato vindos do ATP, e aí a glicogênio sintase fica menos ativa ou inativa, enquanto que a fosforilase aqui quebra glicogênio fica ativa pelo sinal de fosforilação. Ou seja, quando você fosforila as duas enzimas, você inibe a síntese e favorece a degradação. E o papel contrário, né? Ou seja, ao contrário do que as quinases fazem, as fosfatases desfosforilam essas enzimas, ou seja, quando você retira os grupos fosfatos, você passa a favorecer a síntese e inibir a degradação, ou seja, a glicogênio fosforilase que estava ativa passa para o seu estado mais inativo, enquanto que a glicogênio sintase que estava menos ativa passa para o seu estado mais ativo. Então as duas enzimas sendo controladas ao mesmo tempo por mecanismos de fosforilação e desfosforilação promovidos por quinases e fosfatases. Beleza? Essa regulação você já conhece lá das nossas aulas, se não me engano, aula do ciclo de Krebs, onde você transforma piruvato acetilcoenzima A pela enzima desidrogenase. A piruvato desidrogenase ela é regulada da mesma forma, ou seja, por fosforilação e desfosforilação por resíduos de quinase. Então, essa não é uma regulação nova, essa é uma regulação que vocês já conhecem. Seguindo em diante, você tem também uma regulação alostérica do glicogênio por meio da fosforilase, né, pelo AMP no tecido muscular, AMP adenosina monofosfato. Então, você tem sítios alostéricos que ficam vazios, e quando eles estão vazios, o que você tem? Uma glicogênio fosforilase menos ativa, ou seja, você desfavorece ou você inibe a quebra do glicogênio. Quando esses sítios são ocupados com a AMP, a glicogênio fosforilase passa da sua forma menos ativa para a forma ativa, ou seja, você favorece a degradação do glicogênio por meio de um mecanismo de regulação que é um mecanismo alostérico, ou seja, com o modulador alostérico AMP cíclico, que é um modulador positivo para a glicogênio fosforilase, tá? Perfeito? Então, esse tipo de mecanismo vocês também já conhecem, mecanismo de regulação alostérica. Vamos em diante. Essa regulação no tecido muscular, glicogênio fosforilase no músculo, cuja degradação vai favorecer que a glicose que sai da degradação do glicogênio fosforilado no carbono 1, seja esse fosfato levado para o carbono 6 e ela vai seguir a via glicolítica, gerando piruvato, ATP e assim por diante. Isso já é uma integração do metabolismo, né? Segura essa. Em seguida, a regulação hormonal do metabolismo do glicogênio pelos hormônios epinefrina, né? Glucagon e insulina. Sempre chamando a atenção quando você faz o balanço entre os dois hormônios, que a insulina é um hormônio que indica o estado alimentado, ou seja, você está cheio de energia,
não precisa gastar, quebrar mais glicose, então nesse caso você praticamente vai favorecer a síntese do glicogênio. Enquanto que o glucagon e a epinefrina são hormônios de estresse que indicam um estado de fome, de alerta. Só que o glucagon atua no tecido hepático, enquanto a epinefrina atua no tecido muscular, tá? Então, conhecendo aí, ó, a insulina ela é sintetizada como uma pré-proinsulina, né? Ela é um peptídeozinho pequenininho, né? Depois que ela perde a sua sequência sinal, você tem então essa ligação aqui por pontes de sulfeto, provavelmente oriundas de cisteínas na sequência da insulina, e você tem esse peptídeo aqui com duas subunidades, ó, que era uma unidade só, e ele sofre uma série de modificações e fica desse jeito aqui. Isso aqui é insulina, tá? Hormônio que indica o estado alimentado. O glucagon também é um peptídeo pequenininho, com essa sequência toda que está aqui, ó, 20 e poucos aminoácidos, né, não mais do que isso. São todos peptídeos, né, são todos pequenas proteínazinhas, né, que vão fazer esse papel de hormônio, regulando a síntese e degradação do glicogênio. Né? Então, olha que interessante. No tecido muscular ou no tecido hepático, se você tem o receptor de membrana ativo e você tem a ligação desse receptor de membrana no tecido hepático ao glucagon e no tecido muscular epinefrina, ou seja, estado de estresse, estado de fome, o que vai acontecer? Você vai favorecer a formação de AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. De onde vem esse AMP cíclico? Da degradação do ATP pela enzima chamada adenilato ciclase. Então, você tem a ativação da adenilato ciclase que transforma ATP em AMP cíclico, né? Então, sai fosfato inorgânico dessa brincadeira, e esse segundo mensageiro atua em cima de uma proteína quinase. O que as quinases fazem? As quinases vão fosforilar as enzimas, fazendo com que a fosforilase passe do seu estado inativo para o estado ativo. Então, estamos ativando a fosforilase, tá? Para que você tenha, então, com a transferência do grupo fosfato do ATP, né, por meio de uma proteína quinase, fazendo com que essa quinase fique na forma mais ativa. Quando a quinase fica na forma ativa, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que a glicogênio fosforilase seja ativada, ou seja, uma outra fosforilação agora já na ampliação da cascata de sinal, né? Aqui você tem uma molécula, aqui você tem 10, 100, lá embaixo você tem 1000, é assim que funciona a cascata hormonal, e no fim das contas, o que acontece? Você favorece, né, a quebra do glicogênio, ou seja, fosforilase mais ativa, aumentando a quebra do glicogênio, liberando glicose, porque você está com fome, o seu tecido muscular precisa de glicose para ele trabalhar, seu tecido hepático vai liberar glicose para os outros tecidos. É assim que funciona, e guardem, porque isso é questão de prova de concurso, isso é questão... todas as provas de concurso que eu fiz na minha vida, essa questão caiu, impressionante, em todas elas. Olha que eu fiz várias, hein? Então, guarda esse sinal de ampliação de cascata hormonal, porque é uma regulação que é clássica, ela cai em todos os concursos, cai em todas as provas. Qualquer prova que você vai fazer para a área de bioquímica, você tem que saber esse negócio daí, tá? Então, fica ligado, hein? Em seguida, nós temos então uma ativação da proteína quinase por AMP cíclico, né? Você tem o hormônio, o receptor de hormônio. Aqui, quando o hormônio se liga ao receptor de hormônio, um monte de coisa interessante vai acontecer aqui pro lado de dentro da célula, ou seja, pro lado citosólico. Você tem a ação de segundos mensageiros, como um AMP cíclico, em outros lugares o cálcio, que vão favorecer, por exemplo, a ativação de proteínas quinases. No fim das contas, esse é um resumo do slide anterior, né? Com um pouquinho mais de detalhes. Tem proteína G aqui, tem um ATP sendo transformado em AMP cíclico, enfim, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo para que você estimule a formação de uma proteína quinase, né, que consequentemente vai fazer com que ela atue fosforilando, né, ativando proteínas que necessitam desses grupos fosfato na sua estrutura para que elas passem da forma inativa para a forma ativa. Beleza? Seguindo adiante, então, você tem uma regulação alostérica da glicogênio fosforilase pela própria glicose do fígado. Olha que interessante, a glicogênio fosforilase, né, aquela enzima que quebra o glicogênio, que com subunidades de glicose, ou seja, com o aumento da concentração de glicose no meio, a própria glicose vai atuar como um inibidor alostérico da enzima glicogênio fosforilase, que vai passar da forma ativa para a forma inativa. Ou seja, não há sentido eu ficar quebrando o glicogênio se os meus níveis de glicose estão altos, né? Concorda comigo? Então, para isso você tem uma regulação alostérica na qual o próprio produto, né, inibe a formação do mesmo. Vocês já viram alguma coisa parecida com feedback negativo também lá na piruvato desidrogenase das aulas lá
entre glicólise e ciclo de Krebs. Então também não é uma regulação nova, você já conhece esse tipo de regulação. Para você perceber que no metabolismo nada se perde, no metabolismo ele é extremamente inteligente. Um tipo de regulação vai acabar favorecendo um monte de enzimas alostéricas que são reguladas ao mesmo tempo, da mesma forma. Lembrando que quando uma enzima de síntese está ativa, a enzima de degradação está inativa e vice-versa. As duas não podem estar ativas ao mesmo tempo, porque senão você cria um looping metabólico que não faz o menor sentido. Beleza? Então acho que por aqui a gente termina. Tem mais um slide que é a regulação da glicogênio fosforilase por insulina. Insulina é um estado, um hormônio que indica o estado alimentado. Se a glicogênio fosforilase ela é uma enzima que quebra glicogênio para transformar em glicose, então a insulina deve fazer o que exatamente? Inibir digamos assim, a ação da glicogênio fosforilase, pelo menos assim eu espero. Então, quando você tem insulina, a glicogênio fosforilase que estava ativa passa para a forma inativa, porque também não faz sentido, se é um hormônio que indica o estado alimentado, você liberar mais glicose para o meio, né? Então, né, venhamos e convenhamos, não faz o menor sentido. E uma coisa que o metabolismo faz é sentido, né? O metabolismo ele trabalha assim, não está em nenhuma condição de doença, nenhuma condição patológica, ele funciona da maneira correta, beleza? E a regulação da glicogênio sintase por vários tipos de moduladores alostéricos. Olha que interessante, né? O próprio AMP cíclico, o cálcio, né? Uma série de moduladores positivos e negativos aqui, atuando em cima da enzima glicogênio sintase, né? Que passa da forma A para a forma B e vice-versa, dependendo do tipo de modulador que está sendo mostrado aqui. Tá? Então tem vários moduladores positivos na parte de cima aqui, o modulador negativo, enfim. Tudo isso sendo mostrado aqui. Mas eu acho que em matéria de regulação a gente já está bem substanciado, né? A gente já está bem, digamos assim, bem informados, né? Essa é a nossa conclusão. Então, senhoras e senhores, vou ficando por aqui. Desculpe aí a empolgação, né, e a velocidade na narração, mas essa é uma aula clássica que eu adoro, né? Então, você veja ela com calma, lembrando que essas aulas, né, em vídeo, elas são aulas que são uma visão geral de tudo que acontece. Você precisa ir à literatura para que você estude isso com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de calma, fazendo seus esquemas e tal, porque só um vídeo não vai ser suficiente para que você entenda o metabolismo como um todo. Mas a ideia aqui é ajudar, a ideia aqui é você ter a minha presença virtual para que você consiga dar prosseguimento ao seu estudo. Então, vou ficando por aqui. Desejo a vocês um grande abraço e a próxima aula vai ser o metabolismo de lipídios, tá? Beta-oxidação dos ácidos graxos e biossíntese dos ácidos graxos, né? Aguardem e fiquem esperando. Tamo junto, até mais. Um abraço.